Operação da Polícia Federal de hoje contra o senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, abriu uma exceção às restrições contra o parlamentar Duval, que agora ele poderá participar de sessões do Senado após as 19h. A Gabriela Prado é que vem explicar para a gente, aqui ao vivo de Brasília. Gabriela Prado, boa tarde para você. Boa tarde, Débora. Boa semana também a todos que nos acompanham. Pois é, o ministro tinha imposto uma série de medidas cautelares contra o senador Marcos Duval e fez esse complemento da decisão, dizendo que ele pode sim ficar mais tarde, na rua, depois das 19h, não precisa necessariamente estar no endereço dele, se ele comunicar ao Supremo Tribunal Federal que ele vai participar da atividade parlamentar da sessão plenária. Então, essa é a exceção que Moraes coloca com essa imposição de diversas medidas cautelares contra o parlamentar. Olha, o Marcos Duval, ele já enfrentava medidas cautelares desde o ano passado. Ele é investigado por ter supostamente montado um plano para gravar o ministro Alexandre de Moraes. Ele também é investigado por atacar agentes da Polícia Federal. Então, ele já tinha uma ordem de medida cautelar proibindo que ele viajasse sem autorização da Justiça, pedindo para que ele entregasse os passaportes, inclusive o passaporte diplomático, e também com restrições de uso às redes sociais. Ele não poderia utilizar as redes sociais. O que ele fez? Dia 23 de julho, ele fez uma viagem aos Estados Unidos com passaporte diplomático, ou seja, driblou as restrições impostas pelo Supremo Tribunal Federal, inclusive conseguindo passar pela imigração apesar da restrição. Foi à Disney com a família, a Orlando, nos Estados Unidos, inclusive fez um vídeo nas redes sociais para falar que ele não estava fugindo e que ele iria voltar. De fato, o parlamentar tinha comunicado ao Senado Federal sobre essa viagem dele. Essa é uma praxe do regimento interno, toda vez que um parlamentar se ausenta, ele tem que fazer essa comunicação. E no dia 7 de julho, portanto, mais de 2 semanas antes da viagem, ele fez esse comunicado ao presidente Davi Alcolumbre, que publicou no Diário Oficial. Mas, de qualquer forma, ele não poderia sair do país sem autorização da Justiça. Ele retornando, então, essas medidas mais duras foram impostas. A Polícia Federal, com os agentes, já abordou Marcos Duval assim que ele saiu do avião e desembarcou aqui em Brasília. Ele foi direto para a Secretaria de Administração Penitenciária, onde colocou a tornozeleira eletrônica. Tem essas restrições agora de horário. Teve também bloqueio das redes sociais reforçado nessa decisão, além do bloqueio, inclusive, das verbas de gabinete do senador Marcos Duval. Vou ler alguns trechos da decisão do ministro Moraes, que destacam, inclusive, um desprezo dele pelas medidas anteriores cautelares, o que justifica, segundo o ministro da Suprema Corte, a aplicação de medidas mais duras. Diz o ministro que, no caso específico, está largamente demonstrado, em virtude dos fatos investigados e do completo desprezo a decisões proferidas por esta Suprema Corte, a inadequação das medidas cautelares do réu, o que implica a necessidade de seu recrudescimento. Então, ele está justificando porque aplicou medidas mais duras contra o senador. Em outro trecho da decisão, Moraes também fala sobre a questão salarial de Marcos Duval, porque ele estava ali com bloqueios das contas já por medidas impostas pelo Supremo e fazia vídeos nas redes sociais com geladeira vazia. E Moraes cita isso na decisão, dizendo que a situação financeira dele não é tão ruim, já que ele conseguiu arcar com uma viagem com a família para os Estados Unidos. Diz o ministro: verifica-se neste momento a absoluta impertinência das alegações anteriores de Marcos Duval, no sentido de sua suposta hipossuficiência com gravação de vídeo de geladeira vazia, considerando a viagem realizada em descumprimento das medidas cautelares impostas, realizada com sua família para Orlando, nos Estados Unidos, por mais de 10 dias. Olha, a defesa do parlamentar Marcos Duval disse que acompanha a situação, mas que repudia a narrativa de que teria havido descumprimento de medida cautelar imposta pelo Supremo Tribunal Federal. Dizem os advogados que em nenhum momento o senador esteve proibido de se ausentar do país, tampouco representou risco de fuga, já que comunicou previamente sua viagem à presidência do Senado Federal e ao Supremo Tribunal Federal. Seguem os advogados dizendo que bloquear integralmente o patrimônio, incluindo o salário parlamentar e verbas de gabinete, ultrapassa os limites da razoabilidade, além de inviabilizar o exercício do mandato para o qual ele foi eleito. São alguns trechos da nota enviada pela defesa, que diz ainda que confia
anuncia que o Senado Federal adotará medidas firmes para restaurar a normalidade institucional e resguardar as garantias indispensáveis ao exercício no mandato parlamentar. A gente segue acompanhando.